Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã para todos e todas que nos assistirem. Este programa aqui é gravado. Nós estamos começando o nosso Principiante Espírita, estudando a obra O que é o Espiritismo. Estamos no capítulo 3, Soluções de alguns problemas pela doutrina espírita. Tem aqui ao meu lado Lauro Rodrigues e hoje nós vamos buscar falar aí do tema prosperidade e aflições durante a encarnação. Mas antes, porém, né, Laurinho, não pode esquecer, pedindo a você que está chegando por aqui, curta, comente, compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais, torne-se membro se puder, fazendo uma assinatura solidária através do www.institutorevelare.org.br/assinatura ou tornando-se membro. Você vai aqui no botãozinho abaixo ali dos comentários, sai do chat no seu smartphone aí, ou tablet, enfim, e faz ali o seu login de conta e entra fazendo a sua escolha como membro. Aí temos 3 estágios aí para você escolher. Caso você escolha aquele que traz uma contribuição um pouco maior, você faz sugestões de pauta para todos nós aqui, para que a gente possa pensar e fazer um encontro para o mês seguinte, em que o vídeo pode ficar à disposição dos assinantes e depois dos fãs inscritos, como também pode ser um vídeo que, pela sua relevância, já coloque aí a gente para fazer um encontro, seja em qualquer dia e horário, com prévia marcação, mas sempre que tiver um tema relevante, aqueles que forem assinantes de comunidade, fiquem à vontade para usar o Fale Conosco, @institutorevelare.org.br e fazer suas sugestões. Outras pessoas podem usar esse canal para fazer sugestões, críticas, comentários, perguntas e também até elogios, caso queiram. Nós estamos nas redes sociais, você nos encontra no Face, através do @Revelare Instituto. Laurinho, prosperidade e aflições durante a encarnação, estamos com o Principiante Espírita. Me fala um pouquinho da obra O que é o Espiritismo e da sua relevância para o movimento espírita, Lauro Rodrigues. Beto, muito bom estar aqui com você novamente, gravando esse vídeo. É bom também saber que quem está nos assistindo, com certeza, vai estar aí cada vez mais fortalecido para enfrentar os embates da vida, embates esses que nos colocam numa condição de ser cada dia melhores, cada vez mais fortes, progredindo, porque essa é uma lei natural, que é a lei do progresso. Beto, antes de comentar também, quero agradecer aqui a você que está nos assistindo e aos bons espíritos por estar sempre conosco e, acima de tudo, Deus, né? Beto, essa obra que é o Espiritismo é recomendada por Kardec lá na obra O Livro dos Médiuns, né? Que vai tratar do método, lá no finalzinho do item 35, ele vai dar essa receita de bolo para nós, se eu posso me expressar assim. Para aquele que é neófito, iniciante, né? Que leia o que é o Espiritismo, porque o que é o Espiritismo, Kardec coloca em exposição os princípios fundamentais, né? Ele trabalha um pouco desses princípios, e ele bem compreendido já para aquele que está iniciando, e quando ele vai para o livro dos Espíritos, por exemplo, e revistas espíritas, e por aí vai, ele já vai tendo uma condição melhor de entendendo o que está exposto no Livro dos Espíritos, por exemplo, que ali, né, todos os princípios estão ali. Se a gente estuda o que é o Espiritismo, ao ler o que é o Livro dos Espíritos, eu tenho certeza que a compreensão, né, se torna melhor. E quero dizer aqui que ler, estudar sozinho é muito bom, é importante, mas nunca dispensar estudar em grupos, 2 ou mais pessoas, porque a troca de opiniões, de divergências, de ideias, contribui muito, desde que a gente realmente tenha vontade de aprender. Beto. Muito bom, Laurinho. É isso aí. Vamos então já direto aqui, entrando na questão 133, que é a próxima aqui que nós vamos examinar, e que vai tratar um pouco disso, né? A prosperidade, as aflições durante a encarnação. Uns nascem na indigência, outros não. Uns parece que são perversos e prosperam mais que outros. E é interessante que a gente tem estudado lá em O Livro dos Espíritos, nas quintas-feiras, 18 horas, Laurinho,
Agora, né, nessas últimas semanas, escolha de provas. E aí a gente tem falado bastante nessa questão da expiação, das provas, da existência. Aqui a gente veio conversando, né, trocando ideias, falamos da simpatia, do que atrai os espíritos, o esquecimento do espírito, o conhecimento. Já discutimos várias vezes, né, para tentar tirar um pouquinho a ideia de que há uma lei de causa e efeito na condição de um castigo e uma recompensa. O que a gente precisa é harmonizar aquilo que a gente desarmonizou, cumprir as leis divinas, porque a gente vem há algum tempo descumprindo, muitos de nós, apenas e tão somente por ignorância, razão do desconhecimento. Estamos todos num processo de aprendizado. Então, não há criminosos, né? Aqui há espíritos que são amados por Deus e estão aqui para se instruir na experiência, como a gente aprende na obra A Gênese. Então, sem mais demora, vamos para 133. Pergunto então, Lauro, por que o perverso muitas vezes prospera, ao passo que o ser humano de bem, o homem de bem, serve de alvo a todas as aflições? Os espíritos, então, responderam e Kardec resumiu aqui da seguinte maneira: para quem só vê a vida presente e a considera única, isso deve parecer uma suprema injustiça. Não é a mesma coisa quando se considera a pluralidade das existências e a brevidade de cada uma delas, em relação à eternidade. O estudo do Espiritismo prova que a prosperidade do mal sofre terríveis alterações nas existências seguintes, que as aflições do homem de bem, o ser humano de bem, são, ao contrário, seguidas de uma felicidade tanto maior e durável quanto ele as tenha suportado com mais resignação. São para ele como um dia feliz em toda uma existência de prosperidade. Lauro, eu passo para você, me parece aí que há uma questão de ponto de vista, né? Como é que nós enxergamos, encaramos as encarnações, né? Todas elas aí, parece que uns materialmente, outros espiritualmente. Gostaria de ouvi-lo. Então, o primeiro princípio aqui que nós temos que levar em conta é a pluralidade das existências. Sem a reencarnação, nós vamos olhar para Deus, no sentido figurário aqui, e vê-lo injusto, né? Porque tantas pessoas, e parece que pessoas de bem, passam por tantas turbulências na vida, né? Porque tantas crianças nascem na abastança, com saúde plena, outras na miséria, muitas das vezes doente, ou crianças que nada fez para ninguém e passam por tantos problemas, sejam elas ricas, sejam elas pobres, crianças enfermas, problemas mentais, problemas físicos e por aí vai. Então, a reencarnação, ela é a chave para todos esses males aparentes que nós até então não conseguimos explicar. Agora, o que mais chama a atenção é sobre... Kardec vai trabalhar isso na Gênese, aliás, no Céu e Inferno, quando ele diz o seguinte, que o homem vicioso, aquele espírito imperfeito, quanto mais ele adquire imperfeições, vícios, mais ele sofre. E o sofrimento está em relação à sua imperfeição. E no existência seguinte, se ele fortalece essa imperfeição praticando novamente atos equivocados, ele adquire para si um sofrimento moral. Então, quando ele vem para o mundo, ele já vem com essa luta interior. E aí as vicissitudes da vida aqui parece que dobra, potencializa esse sofrimento, essa dor, essa dificuldade. Então, para ele é uma luta, e ele pensa estar sendo castigado por Deus por não compreender
que tudo isso é oriundo dele mesmo. Mas veja, nós estamos falando aqui no sofrimento moral, porque o sofrimento físico, a dor física, ela é para todos. Todos nós, espíritos encarnados, que estamos aqui, então, num corpo físico, em algum momento vamos passar por alguma dor física, quando não passamos a vida inteira, né, lutando contra uma enfermidade. Mas o X da questão é, o homem virtuoso, aquele espírito que já está superando imperfeições, que já adquiriu virtudes, ele vem para o mundo físico, ele enfrenta essas aparentes anormalidades da matéria, doença e tal, mas intimamente ele é feliz. Então, o grande barato do espiritismo, ao meu sentir, é não nos apeguemos às coisas do mundo, e principalmente valores materiais, e aí a gente se apega no personalismo de doenças, né? Quantas pessoas que têm prazer em destacar a doença que tem e ficar falando dessa doença o tempo todo, né? O grande barato é cultive cada vez mais virtudes, porque você vai enfrentar as vicissitudes do mundo, e aí, seja o que for, o que vier, né? Nós estamos vivendo momentos de guerra, mas eu tenho certeza que naquele país que está sendo invadido lá, tem pessoas lá que estão enfrentando esse momento tão turbulento numa serenidade, numa paz, porque intimamente ela é feliz. Então, aí o Espiritismo é o consolador nesse sentido. Viu, Beto? Mas eu falei muito aqui, eu vou passar para você, só para me dar uma bronca nos cães aqui. Laurim, é interessante que você falou de um dos princípios, né? Então, aqui a gente destaca 2 princípios, né? Nós temos a pluralidade das existências e também o outro princípio é a imortalidade da alma. Então, a gente precisa observar as reencarnações, buscando sempre usar o olhar de espírito, né? O materialismo, ele é uma chaga. E é interessante porque a gente vai aprendendo o quanto, né, uma vida, por assim dizer, mais difícil, mais turbulenta, talvez até mais miserável, mas não ser aquele miserável mesquinho, não. A miserabilidade, mas que proporciona àquele espírito atravessar aquele gênero de reencarnação que ele escolheu com resignação. Ao passo que quando você está na opulência, ela vai deixar muito óbvia muito óbvias, né, no plural, aquelas imperfeições, tais como o orgulho, uns o egoísmo, o outro a própria leviandade, né, má fé, e o poder, né? O poder ele não modifica ninguém. O poder na matéria ele não modifica ninguém. O poder revela as pessoas e o espírito ele possui um caráter. E o que faz o espírito expor-se aqui em matéria de apresentar o seu caráter, aquela máscara cair? São as situações de vida que vão se apresentando. Então, tanto num caso como no outro, nós vamos poder observar pessoas orgulhosas, más, né? Tanto aquelas que vieram para ter uma vida um pouco mais difícil até para poder se orientar melhor quanto a esses caminhos, né? E a gente sabe que a miséria é lapidar, né? Pode até, como se apresenta mesmo, muitas pessoas orgulhosas, né? Mas é uma oportunidade de aprender a resignar. E como você vai estar em meio ali que todos precisam resignar, porque senão vai viver uma infelicidade constante. E você, então, tem que procurar alegrias, né, nessa permanente harmonia que o universo te oferece. Ao passo que aquelas pessoas que se envolvem com a riqueza, com o poder, eles criam para si ilusões. E essas ilusões estão aqui, né? Elas vão proporcionar àquelas pessoas terríveis alterações das existências seguintes. Ah, mas por que isso é um castigo? Não, é porque quando você desencarna, a matéria exerce menos influência.
E o espírito, ele consegue raciocinar bem mais longe, e ele verifica, com certeza, ele faz o juízo das suas ações, e ele vê aonde ele caiu. Notadamente, muitos espíritos, às vezes, ainda estão longe do despertar, né, Laura? A gente já estudou aqui no Livro dos Espíritos que muitos nem se dão conta da reencarnação. Agora, é importante lembrar da imortalidade da alma, porque se as existências são plurimas, se a gente volta aqui, a gente volta para pequenos espaços de tempo em relação à vida do espírito, que ela é eterna, né? Então, cabe a cada um de nós aproveitar para andar mais rápido, né, Laurinho? Então, vamos para 134 aí. No 134, porque uns nascem na indigência e outros na opulência. Por que existem pessoas que nascem cegas, surdas, mudas ou afetadas de enfermidades incuráveis, ao passo que outras têm todas as vantagens físicas? Será isso o efeito do acaso ou da providência? Então, Kardec resume aqui a resposta dos espíritos. É quase que um tratado, né, Laura? Porque a resposta aqui é longa e a gente vai tentar extrair o melhor delas aqui para nós. Se é efeito do acaso, não existe providência. Se é efeito da providência, pergunta-se: onde estão sua bondade e sua justiça? Ora, é por falta de compreenderem a causa desses males que tantas pessoas são levadas a acusá-la. Acusar a providência, obviamente. Compreende-se que aquele que se torna miserável ou enfermo por suas imprudências ou seus excessos, seja punido por onde pecou. Mas se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, que fez ela para merecer semelhantes aflições desde seu nascimento, ou para delas ser isento? Se admitimos a justiça de Deus, devemos também admitir que esse efeito tem uma causa. Se essa causa não está durante a vida, ela deve estar antes da vida. Pois em todas as coisas, a causa deve preceder o efeito. Por isso, é necessário que a alma tenha vivido e que tenha merecido uma expiação. Os estudos espíritas nos mostram, com efeito, que o homem nascido na miséria foi rico e considerado em uma existência anterior, mas fez mau uso da fortuna que Deus lhe deu para gerir. Que um homem nascido na abjeção foi orgulhoso e poderoso. Ele nos é mostrado, por vezes, submetido às ordens daquele que domina com dureza, sofrendo agora os maus tratos e a humilhação que fizeram os outros sofrerem. Uma vida penosa nem sempre é uma expiação. É, muitas vezes, uma prova escolhida pelo Espírito, que vê nela um meio de progredir mais rapidamente se a suportar com coragem. A riqueza é também uma prova, porém, mais perigosa ainda que a miséria pelas tentações que oferece e os abusos que provoca. Também nesse caso, o exemplo daqueles que aqui viveram mostra que ela é uma das provas mais raramente vencidas. A diferença de posições sociais, quando não resulta da conduta atual, seria a maior das injustiças, se não devesse ter uma compensação. É a convicção que se adquire dessa verdade pelo Espiritismo, que dá força para suportar as vicissitudes da vida e aceitar a própria sorte sem invejar as dos outros. Ô, Lauro, o nosso querido Allan Kardec, parece que ele cria uma ideia aqui, se a gente ler rapidamente, é castigo e é recompensa, tem causa e efeito. Mas a resposta se divide em duas partes e eu queria te ouvir. Beto, realmente, se nós olharmos aqui, ler a resposta sem meditar, parece que a gente realmente parte com essa ideia,
que nós estamos vendo castigo e recompensa, e estamos vendo aqui a lei de causa e efeito. Primeira coisa que eu quero aqui, que eu senti aqui, essa obra, ela está lá em seu início, né? Kardec está trabalhando ainda os princípios, está estudando, está observando, dialogando com os espíritos, né? Dialogando com todos os grupos possíveis, né, do seu tempo. Então, há uma construção de ideia. Então, não podemos fechar aqui, tá vendo? Kardec falou que tem lei de causa e efeito. Nós sabemos que toda causa, ela gera um efeito. Então, veja, se eu tenho o sofrimento, um sofrimento, por exemplo, uma culpa de algo que eu fiz, pode-se dizer que tem a causa? Tem a causa, eu pratiquei algo, e o efeito desse algo é essa culpa, mas é só para aí, não avança nisso dizendo, agora, por causa desse efeito, você tem que reencarnar para pagar. Não, aí eu vou trocar aqui, então, causa e consequência. Tá? Mas só para a gente dialogar com o texto. Todo ato, uma causa, gera um efeito. Isso é de lei. Né? Mas não quer dizer que, ao reencarnar, o espírito é submetido a essa lei de causa e efeito. Isso não. Isso aí, né? Então, não sei se eu compliquei mais, mas vamos lá. Aurim. Sim? Eu quero acrescentar, agregar aí. Para a gente entender, o efeito é individual. O que a gente precisa colocar nas pessoas, assim, ninguém tá xingando o palestrante, querendo brigar com quem escreveu o livro. Nós estamos querendo esclarecer que os efeitos são individuais. Eu vou experimentar consequências dos meus atos? Vou, é lógico, gente, eu estou aprendendo. Não faz sentido eu sair brigando com os outros e falar assim, não, o que eu fizer aqui não gera nada. Então não gera aprendizado, porque isso é uma consequência. Se eu fiz algo e aprendi com esse algo, foi uma causa e uma consequência. A questão é, todo mundo aprende e agrega conhecimento na mesma quantidade, da mesma forma, veem as coisas e pensam do mesmo jeito, enxergam do mesmo jeito? Assim também é para as questões que, vamos dizer assim, são maléficas, são consequências que não são legais sofrer. Por que alguém vai querer escolher esse tipo de coisa? Não vai escolher. A gente está estudando o Livro dos Espíritos, que sim, escolhe. E os Espíritos vão explicar essa semana para nós, né, Laura? Vamos dar um spoiler aqui, que na quinta-feira a gente vai verificar que a pessoa escolhe, ou a pessoa, né, o indivíduo, o espírito, ele vai escolher no mundo espiritual porque ele está fora da matéria. Ele amplia o seu horizonte, seja que tipo de espírito for. Basta ele ter livre-arbítrio e poder fazer escolha. Sempre que ele tem livre-arbítrio, pode fazer escolha, né? Simples, ignorante, ele está lá no primitivo, ele não precisa que supra-se essa falta dele ainda na simplicidade e ignorância. Lá na frente, quando ele escolhe com conhecimento de causa. Só que ele, no mundo espiritual, ele amplia, ele percebe o que ele precisa. Chegar aqui e vencer é outra história. Então, só queria dizer isso, que sim, a consequência, o efeito, como as pessoas quiserem compreender, nós não vamos brigar com ninguém. Porém, nós vamos dizer o seguinte, você tem que pensar que é individual. Por quê? Porque nem todo mundo age da mesma forma. E nem todo mundo foi a mesma coisa que o outro foi na existência anterior. A gente está no mesmo patamar, mas a gente sabe que nós agimos de infinitas maneiras diferentes. E cada vez que você agir diferente, a consequência que virá, ela também será diferente. Não sei se eu também compliquei, mas eu queria só agregar esse valor aí, Laurex. Roberto, e você acabou de responder, até um pouco mais à frente, sobre a questão da expiação, porque ele traz aqui uma série de circunstâncias. Aquele que nasce na opulência, que nasce na miséria, é porque em vida passada ele usou mal a riqueza e agora ele está experimentando o dissabor, né, da miséria. E por aí vai, né, os reveses da vida. Mas veja bem, isso não é generalizado no sentido de você ver uma pessoa que está vivendo
numa miséria, aí você fala, isso é porque em vida passada usou mal a riqueza. Se você vê uma pessoa presa a uma cadeira de roda, tá, paralítico, você logo fala, é porque em vida passada fez isso, isso, isso. Não, não é por aí, né, gente? Tanto é que os espíritos vão dizer, olha, a escolha das provas está no quão o espírito já tem condições tem discernimento daquilo que ele precisa, conhecimento. Então, é a partir daí... Então, veja, tem espíritos que estão encarnando na riqueza, escolhendo na riqueza, porque apraz a ele tem prazer em nascer. E ele não sabe que aquilo está gerando para ele um sofrimento, se ele está fazendo mau uso dessa riqueza. Ele tem sofrimentos que ele ainda não consegue entender que esse sofrimento é em função das escolhas dele, aqui no caso a riqueza. E como que ele ainda, então, não tendo esse conhecimento, ele vai escolher uma prova para descondicionar de algo que ele nem sabe que é aquilo que o faz sofrer. Então, Deus não apressa a expiação. Não é isso? Deus, ele supre a carência do espírito de conhecimento, oportunizando a ele e aí reencarnando. E ele vai experimentando de sabores pelas suas escolhas, até que um dia dá um start. Fala, opa, é isso que está me fazendo sofrer. E a partir dele tomar esse conhecimento, que ele entender isso, é que ele começa a escolher os gêneros de prova. E agora isso é para tudo. Aquele que era muito poderoso, ou usou mal seu poder, a sua influência, corrupto, agora ele está numa condição de ser servil, e agora sendo humilhado, muitas das vezes, por espíritos que foram como ele no passado, que estão passando pelas mesmas experiências. Então, é um aprendizado. Viu? Beto, mas eu queria te ouvir. Então, para a gente finalizar essa questão aqui, eu queria trabalhar o seguinte. Ao meu modo de ver, ela tem duas partes. E Kardec também está conversando com algumas teorias. Se a gente não extrair essas teorias daqui de dentro, a gente também fica meio vendido. Então, veja, espiritismo é ciência filosófica, não é religião. Então, o que está tratando aqui, que ele dialoga, são teorias que o espiritismo não valida. Por exemplo, o espiritismo não valida a alma criada ao mesmo tempo que o corpo. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando de, primeiro, a pergunta, né? Por que tem as diferenças? Uns ricos, uns pobres. Por que tem o cego, surdo, mudo? Enfermidades incuráveis, e outras têm todas as vantagens físicas. Será isso efeito do acaso ou da providência? Presta atenção. No meu ponto de vista aqui, Laurinho, ele está conversando com teorias. A primeira delas que a gente tem que detectar é a teoria da eleição. Almas eleitas. Ou conversando com um Deus que ele é providência, mas se ele manda cegueira para você, que providência é essa? E aí ele vai dialogar, ele fala assim, se você está chamando isso de providência, é uma providência sem misericórdia. Então, ele está dizendo o seguinte, não pode ser uma alma criada ao mesmo tempo que o corpo. Por quê? Se for, não tem providência. Porque tem uns que vão passar essa vida, né, sem ter experimentado outras coisas. Então, ele também está dizendo... Depois eu penso que ele está conversando também com aquelas teorias assim. A economia misturada com a igreja. Poder, né? Você nasceu servo, escravo? Não, porque Deus quer assim, você nasceu assim, vai morrer assim. Não adianta fazer nada, você não vai mudar de status. Houve tempo que as pessoas não mudavam de status porque os dominantes não permitiam. Por isso que ele vai dizer, a diferença de posição social, quando não resulta da conduta atual, seria a maior das injustiças. Porque, por exemplo, você pode nascer numa sociedade em que a sociedade de castas, você vai lá para a Índia, lá, sei lá, outros lugares aí, tem essa coisa de monarquia, de não sei o quê, das pessoas conduzir seu destino, ser proprietário da sua vida e da sua morte, decidir por você, ou seja, até parece que você não tem livre-arbítrio. Decorre da reencarnação e do gênero e do lugar que você escolheu. Então, ele está dizendo, diferença de posição social, eu diria assim, se não resultar da conduta atual, é injustiça.
Porque a diferença... Aí nós vamos pensar o seguinte, a diferença da posição social é em razão da prova que foi escolhida para esse gênero de reencarnação. Então, é isso. Ah, mas nesse gênero de prova eu posso, de repente, ficar rico? Pode, ué. Se você se esmerar para isso, o futuro está aberto para todos. O que não pode ter é pensar que há uma única vida. Então, ele dialogou com isso. Voltando, né, ele vai dizer assim, se admitir que Deus é justo, a gente vai admitir que o efeito tem causa. Se essa causa está durante a vida, não está durante a vida, então você procurou, por exemplo, assim, é do gênero de prova? As coisas aqui é relacionado com isso? Não, parece que é algo que você não encontra explicação agora, né? Então, você pode pesquisar e buscar, você individualmente, saber noutras vidas. É possível. Faz um estudo de si mesmo. Onde que eu vou procurar? Na onde que você é imperfeito? Porque mais ninguém vai conseguir fazer essa investigação para você. A não ser que você tenha um problema que o seu corpo físico não te permita fazer isso com juízo de causa na encarnação. Mas quando você está emancipado, o espírito não é idiota, o espírito não tem problema nenhum, ele faz esse juízo. Então, será que nós estamos trabalhando o nosso espírito para a gente, no momento da emancipação da alma, a gente procurar espíritos mais avançados para poder nos instruir? Né? Também tem isso aí. Aí ele vai dizer assim, a causa deve preceder efeito. Então, ele está usando lógica, ele está raciocinando. Mas isso aqui é científico. O efeito não é do acaso. O que ele está dizendo que as coisas não acontecem por acaso. Há uma lei divina, imutável e perfeita. Por isso, aí ele está dizendo assim, é necessário que você já tenha tido uma experiência. Porque é aquela experiência que te instruiu ou não, é que vai irradiar a próxima vida que você tiver. Mas você vai escolher. Você vai escolher. Você tem condições para isso? Livro dos Espíritos. Se não tem condições, vai haver, para e passo, oportunidades para que você chegue a essa condição de fazer uma escolha com conhecimento de causa. Até lá, meu amigo, fica tranquilo que você nem vai saber o que é prova e expiação. Só quando tiver conhecimento de causa. Os estudos espíritas nos mostram, os estudos espíritas, que estudo espírita que ele está falando, Laura? Obra O Céu e o Inferno, por exemplo, tem uma parte que é doutrinária e tem uma outra parte que ele vai dialogar com os espíritos. Revista Espírita, muitos diálogos com os espíritos. E o que ele conversou? As pessoas chegavam e falavam assim, olha, eu tive essa experiência, e nessa vida eu escolhi outra. Não, eu faltei, eu fiz isso, fiz aquilo, e eu precisava de ter essa experiência. O menino Marcelo, do quarto 5, lá, que está estudando a Revista Espírita e o livro O Céu e o Inferno, a gente verifica que ele também não era uma pessoa ruim na outra vida, não. Então, aqui, onde a gente está vendo isso, é preciso considerar. Ele falou assim, olha, mas eu sou um espírito imortal, você acha que eu nunca fiz mal para ninguém? Eu já fui um ignorante. Ele fala, só que agora não, eu estive nessa situação a fim de aprender nela para poder ter uma tarefa que eu quero fazer mais à frente. Ou seja, como dizer, encarnação meio, né? A gente usa lá no direito pergunta meio, né? Que é quando você quer fazer uma pergunta para a testemunha para que ela te responda algo e a partir daquilo você tem uma outra possibilidade de pergunta. Então eu digo que aqui é uma encarnação meio, que você vai se instruir naquela experiência para que você possa usá-la melhor. E às vezes, gente, é só espírito mais evoluído, com mais conhecimento de causa, que vai ter essa noção de que ele precisa ter uma vida, experienciar na carne, se instruir ali, para que no outro ele tenha conhecimento de causa. Aí ele falou assim, se eu não sei como que as crianças sentem, como é que elas ficam, como é que ficam doentes nessa situação, como é que eu vou cuidar de alguém? Eu nunca passei por isso. Ao menos ele diz que não se recordava, e ele quis isso. E foi uma experiência muito penosa, né? E é por isso que o Kardec coloca uma resposta bem maior, porque ele está dizendo, a experiência espírita te mostrou por quê? Porque os espíritos vinham nas entrevistas e falavam. Então ele percebeu que havia uma relação
de como é que você se conduz numa vida e o que aquilo vai gerar para você no futuro. O que precisa ficar claro é que tem uma escolha aí. E essa escolha não é de Deus, não é da providência, não é do espírito X, Y, Z, é do reencarnante que tenha conhecimento para tanto. Porque se ele não tiver, nem vai ser prova, nem vai ser expiação. Deus não apressa a expiação, como o Lauro falou, e aí ele vai ter uma encarnação onde ele se instrui ali para poder ter conhecimento de causa e mais tarde fazer um juízo melhor, né? Então ele diz assim, por exemplo, fortuna. Por exemplo, a pessoa que era muito afortunada e não deu conta de usar a fortuna. Então, para que a gente está aqui vivendo? Para poder saber como nós nos conduzimos moralmente uns em relação aos outros. O que é um espírito moralmente bem se conduzindo em relação ao próximo? Fazendo bem para todos, para o bem de todos, desinteressadamente, sempre. Como que ele faz isso? Cumprindo as leis divinas. Então eu chego aqui para gerir fortuna. Ah, é para mim? Para comprar uma Ferrari, ter dinheiro no banco, sair de iate, cada um na sua, né? Mulherada, homarada, cada um aí, enfim, cada um com seus gostos sexuais, faz parte, né? Mas vai usar o dinheiro só para isso? Droga, vícios. E a gente não vai ver nunca o outro irmão? Então é lógico que você precisa, às vezes, experimentar uma miséria para saber que a barriga do outro está doendo lá. E quando você vier, de alguma maneira, você ser tocado por isso. Porque os espíritos se amam, os espíritos possuem afeto. Mas até lá, gente, a gente precisa desenvolver esse sentimento. Até lá, a nossa vontade precisa gerir, né, a nossa imaginação, a nossa memória. Nós precisamos ser racionais, mas o próprio Espírito da Verdade falou assim, olha, precede a racionalidade o amor. Toda vez que você tiver o GPS da racionalidade, o amor, aí você vai estar num caminho bom. Por isso que precisa das duas coisas. A gente tem que se instruir nesses dois caminhos. Então, vai acontecer, de fato, de uma pessoa que usa mal a fortuna e ela mesma querer uma experiência, talvez, numa situação sem o dinheiro, para poder despertar nela aquilo que ela vê que ela não tem. Porque toda vez que ela vem para a riqueza, para a fortuna, para o poder, ela é arrastada por aquilo que o caráter dela leva. Então, Laurinho, né, são as questões aqui que eu queria colocar, né? Então, nasceu escravo, viverá nessa condição, isso não existe para o espiritismo. Uma existência única não existe para o espiritismo. Ah, nós vamos morrer e vai esperar o juízo. Não tem isso no espiritismo. O juízo é sempre quando termina uma encarnação, você faz o inventário dela e escolhe a próxima. Você tem condições de escolher? Beleza. Não tem, mas já sabe que pode se instruir com outros que têm condição, chama um espírito que tem ali possibilidade de ajudar para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, eu entendo dessa maneira. Não vejo que o Kardec está trazendo uma lei de causa e efeito. Eu acho que a gente fica fixado nessas respostas. Ah, o cego. Ah, porque ele olhava não sei o quê. Ah, o que está sem braço. Não, porque ele roubava. Lei de Italião. E aí ele vai dizer, não, uma vida penosa nem sempre é uma expiação. Uma vida penosa pode ser uma expiação, é isso que ele está dizendo. Mas nem sempre é. E a gente acabou de dar um exemplo do menino que escolheu uma vida que, expiação, porque ele era tudo estrupiado, sentia dor o tempo todo. Pedia muito para dar para ele uma droga que fazia com que ele dormisse, que ele não chorasse, que ele não gritasse, que ele não berrasse de dor. Mas por quê? Porque ele achava que estava incomodando o outro, Laurinho. Então, eu acho super importante essa questão da caridade desinteressada. Mas falei demais, se quiser dar um complemento, devolvo para você. Senão a gente faz a 135 para encerrar. Não, Beto, eu quero dizer na sua fala que, né, o espírito, quando ele vai avançando, tendo conhecimento daquilo que ele vai combatendo, então ele vai escolhendo gêneros de provas para espiar, expurgar aquele vício, aquela imperfeição, ele vem para a encarnação forte, ele vem preparado, ele não vem às cegas. Diferentemente de um espírito que encara numa condição, muitas das vezes não boa, e que ele se revolta. Por que ele se revolta? Porque ele ainda não tem esse conhecimento do outro. Esse aqui, que se revolta, ele está experienciando para despertar. Aquele outro que enfrenta a turbulência
com dignidade, com resignação, esse já está, como se diz, caminhando já para superar a imperfeição. Então, há de se olhar com esse olhar, né? Não podemos chegar simplesmente a olhar a pessoa e já avaliar que ela está, aqui, entre aspas, pagando o que fez em vida passada, que isso não existe. O que existe são aprendizagens e espíritos que vão se tornando fortes moralmente falando e vai superando suas imperfeições com resignação. Passam pelas turbulências da vida, dificuldades da vida, ou enfrentam a riqueza com humildade, usando bem a fortuna, sendo útil, e progride. É isso que Deus espera de nós, nada mais do que isso. Beto, mas também falei demais, te devolvo aí. É isso aí, as pessoas precisam aprender que nós estamos aqui para combater o orgulho, para adquirir resignação com as coisas. É isso. Vamos para a próxima, Laurinha, que faz a seguinte pergunta: por que existem idiotas e cretinos? Aí eu queria dizer para as pessoas, né, que idiota, para o Kardec, seria aquele que carece de inteligência, de discernimento, tolo, ignorante ou estúpido. Não é aquele xingamento da pessoa pretensiosa, vaidosa e tola. Não é nesse sentido. Ele está falando do estado patológico. Cretino, a mesma coisa. Aquele que sofre de cretinismo, que é um estado de patologia. Nós não estamos falando do insolente, do inconveniente, nem do atrevido. Nós não estamos falando das palavras usadas para ofensa. Nós estamos pensando aqui com Kardec em estado patológico. Então aí ele pergunta, né? Por que existem idiotas e cretinos? Por que as pessoas nascem com essas patologias, com essas doenças? A posição dos idiotas e dos cretinos seria menos conciliável com a justiça de Deus, na hipótese da unicidade de existência. Eu diria o mesmo para surdo, mudo, cego. Por mais miserável que seja a condição em que o ser humano nasceu, este pode se livrar-se dela pela inteligência e pelo trabalho. Mas o idiota e o cretino estão voltados, desde o nascimento até a morte, ao embrutecimento e ao desprezo. Não existe para eles nenhuma compensação possível, porque então sua alma teria sido criada idiota. Os estudos espíritas feitos sobre os cretinos e os idiotas provam que sua alma é tão inteligente quanto a dos outros, que essa enfermidade é uma expiação infligida a certos espíritos por terem abusado de sua inteligência, que sofrem cruelmente por se sentirem presos por liames que não podem romper e pelo desprezo de que se sentem objeto, tendo talvez sido adulados em sua existência precedente. Revista Espírita 1860, O Espírito de um Idiota, 1861, Os Cretinos. Queria comentar aqui, para passar para o Lauro, né, primeiro o Kardec volta a dialogar com as teorias da alma criada junto com o corpo. Ele fala, não há justiça divina, não há providência. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o espírito é infligido. Adorei ver esse uso, porque outras traduções vão usar assim, castigado. Não, ele é infligido, porque as leis divinas estão gravadas na sua consciência. Então, toda vez que você fizer alguma coisa de ruim, você vai saber. Eu acho, Laurinha, e vou especular, que essas criaturas aqui, elas estão naquele rol das que vão se saturando de maldade até certo ponto em que elas próprias estarão no ápice desse estado em que elas já não sabem o que fazer. Então, vieram várias vezes, foram arrastadas. Então, veja, não, eu preciso reencarnar, mas agora eu vou reencarnar
num corpo e numa situação em que eu não tenha condição de novamente ser arrastado. Então, na prática, eu vou passar um tempo ali e eu vou até usar essa expressão, como eu tivesse enclausurado mesmo, eu tivesse preso. Quando está no corpo, né, na vigília, ele não tem condições de usar suas faculdades mentais para o mal, para fazer o mal, né? Às vezes você vinha aqui com uma inteligência tal para criar a cura de uma doença e de repente você cria uma bomba atômica. Isso aqui é uma ilação, obviamente. E é possível que depois isso te gere uma culpa e que essa culpa você entenda que só desta maneira. Eu não vejo, Laura, que o cara vai ser castigado por Deus com esse tipo de situação, mas eu acho que é uma criatura que ousou fazer tanto mal, mas tanto mal, que ele pede uma situação desse naipe. Agora, eu não vou dizer que isso é regra, porque alguém pode escolher, e temos vários aí que escolhem isso para quê? Para depois poder trabalhar numa casa onde tem loucos de todos os gêneros, para poder ser um médico naquela área. E o que ele está criando com isso? Ele vivenciou para ter empatia com o outro. Então, tudo isso precisa ser considerado, né? Passo para você, Laura. Roberto, eu quero aqui adicionar isso que você está falando, que você expôs aí, um ponto de vista meu aqui, porque anteriormente eu disse o seguinte, que espíritos que se preparam para enfrentar provas que vão descondicionar aquilo que se tornou um vício. Então, esses espíritos vão se tornando, à medida que eles vão reencarnando para descondicionar, cada vez mais fortes e eles vão enfrentando as dificuldades da vida resignado. Essa é a palavra X aqui, resignado. Mas aqui vai dizer o seguinte, que é uma expiação infligida a espíritos que abusaram da inteligência e que sofrem cruelmente. Aí alguém vai falar, agora ferrou, hein? Que você disse lá atrás que o cara enfrenta o negócio resignado. Agora que estão dizendo que esse está espiando, ele está sofrendo cruelmente. E aí? Vamos lá? Vou remeter vocês no Evangelho segundo o Espiritismo, na obra A Gênese, sobre a influência do perispírito, do espírito, né? Usando esse laço de ligação com o corpo físico ao perispírito, as características que ele vai dando ao corpo que está se formando. Então, aqui eu quero trazer o seguinte, Kardec vai colocar lá que há uma série de afecções que o dia que a ciência compreender que há uma ação do ser inteligente sobre o corpo e o corpo sobre o ser inteligente, as ciências vão curar quase todas as enfermidades, quando entenderem essa relação, a influência. Então, vamos lá. Um espírito que ele veio usando mal a sua inteligência em benefício de si e ferrando com a vida de outros. Ele vai gerando para si um sofrimento muito grande. Culpa. Mas ele não compreende isso. Agora, pense comigo aqui. Esse espírito tem condição de escolher prova? Não, não tem. Ele vai encarnando, de novo, Deus não apressa a expiação. 262A. Ele supre a necessidade do espírito, na experiência. Então, ele vai encarnando. Só que quando ele está ligado ao corpo, ele traz consigo culpa. E esse medo, essa culpa, ela vai agir sobre o seu corpo material que está se formando. Aí, no caso, o cérebro, por exemplo. E esse espírito está infligindo a ele mesmo, danificando o cérebro. Mas por quê? Porque ele, espírito, né, traz consigo essa enfermidade moral, se eu posso me expressar assim. Beto, te devolvo, hein? Se ele é inteligente, fica meio estranho a gente falar assim que ele não consegue escolher prova, porque ele é inteligente. Mas nós precisamos pensar que, às vezes, ele é orgulhoso, então ele escolhe, mas ele não percebe que suas escolhas, ele é muito inteligente, mas ele é um inteligente esperto e que busca vantagens para si.
Ele não tem caridade desinteressada. E ele não percebe que isso o afeta. Eu acho que quando o Lauro fala assim, ele não tem capacidade de escolha, de escolher uma encarnação que lhe seria proveitosa. Mas ele está escolhendo. Só que ele está escolhendo só aquelas que ele vai prejudicando. Lá onde a gente estava estudando isso, na Gênesis, chega um momento que ele satura. E lá fala assim, né? Do lado do mal está o remédio. Então, a lei divina está gravada na consciência. E lá vai dizendo que ele vai saturando-se a si mesmo. De tanto mal, ele vai se impregnando, ele vai saturando, vai causando um tédio. E aqui, esse sofrimento cruel aqui, eu penso que é nesse sentido. Mas aqui também fala que o sofrimento cruel é, tipo assim, eu preciso me sentir preso para que eu não volte a cometer o mesmo desvio, porque agora, de alguma maneira, eu estou entendendo que eu preciso dar um basta nisso, que pode vir lá daquele tédio. Então, na prática, meio que ele já está tentando conhecer, que pode ser isso que você falou também. Ele age sobre o seu organismo e vai criando as afecções. Então, se a gente pudesse dialogar com os espíritos, né, para os espíritos já ir se tranquilizando para as próximas reencarnações, isso seria bacana também. E um outro dado, Laurinho, para devolver para você, é que ele falou assim, e alguns querem se sentir desprezados, porque vem em vida, sendo amado, aplaudido, é o bonito, é o tal, é isso, é aquilo, e aquele tipo de elogio, de terrinha no pé, né, poder e não sei o quê, por pior que a pessoa seja, ela fala assim, não, eu preciso me sentir desprezado, porque toda vez que bate palma para mim, eu cresço, e aí eu começo a prejudicar os outros. Isso não está sendo legal. Então, às vezes, vamos pensar, aqui nós estamos falando de idiota e né, só da patologia, da doença, que aí é o estado bem grave, né? Mas alguém que veio belo, fala assim, não, agora eu vou escolher um corpo em que eu vou modelar ele aqui com um grau de feiura, para que eu, né, seja reconhecido pelo meu caráter, para não ficar a máscara, a persona falando mais alto, né? E me prejudicando, me levando para os arrastamentos, que pode levar para vício, para droga, para uma série de coisas. Lauro Rodrigues. Não, Beto, você tocou num ponto importante, porque quando eu digo inteligência, porque há de diferenciar inteligência da instrução de livros e o que é o que nos falta, que chama-se inteligência moral. É aquela vontade esclarecida, né? Que vai se esclarecendo. Então, quando ele diz, olha, usou mal a inteligência, aí nós vamos para a escala espírita, nós vamos encontrar lá espíritos pseudo-sábios, que é aqueles que são muito inteligentes e usam essa aparente inteligência de forma equivocada. Mas, e aí você, né, lembrou bem aí, que tem aquele outro que escolhe porque ele não quer ser adulado, paparicado, então ele escolhe uma condição. Eu percebo duas situações. A do primeiro, que ele ainda, né, não tem um domínio total, um conhecimento do que precisa, então ele encarna e ele danifica, se eu posso me expressar assim, o seu corpo pela culpa, pelo medo, pelo, sei lá, uma série de sofrimentos. E aquele outro que já sabe, fala, peraí, toda encarnação eu sou paparicado, eu sou bajulado, porque eu sou inteligente, porque eu sou bonito. Eu quero agora ir numa condição onde eu vou ser desprezado, onde as pessoas vão me olhar com um olhar torto, porque eu vou ser um cretino, idiota, né, nesse sentido de ter um cérebro limitado. Aí, Beto, fica bem coerente isso que você trouxe. Bem legal. É isso que eu queria dizer, Beto. A gente tirou aqui do texto, né, e foi fazendo uma construção. Achei muito legal você fazer a diferença da inteligência moral e daquela que não é esclarecida pela vontade, né, que é o conhecimento que você adquire, mas não esclarece pela vontade. É um conhecimento que ele está sendo dominado pelo desejo, pela imaginação, pela ilusão, né, pelas aquelas coisas que vai para os arrastamentos, que são provenientes das paixões, ou seja, tem um conhecimento, mas ele dá aso para as paixões. Gostei demais de se lembrar dos pseudo-sábios aí e de esclarecer que a gente está falando aqui que são modalidades reencarnatórias para descondicionamento dos vícios adquiridos nas encarnações precedentes. E é nisso que a gente fundamenta que as pessoas precisam compreender mais e melhor
que é uma causa e consequência, mas não é o efeito igual para todo mundo. Você não vai encontrar todo mundo que está na rua nessa condição, ou nos nosocômios, nos manicômios, que você vai achar que aquilo é proveniente de mal que ele tenha cometido. Esse julgamento não é legal, nos leva a cometer erros, né? E a gente precisa ser caridoso, a gente precisa ter caridade, né? A gente precisa combater ideias, mas com as pessoas ter caridade. Então, não é caridoso a gente julgar a pessoa porque ela está nessa ou naquela ocasião, que ela foi ruim. Às vezes ela veio para experimentar isso e a gente tem estudado nesse sentido. Lauro, eu quero convidar para a gente encerrar e voltar com a 136 na semana que vem, e agradecendo a Deus e aos bons espíritos a sua presença e de quem mais tiver aí a vocação e a vontade de estar conosco e quem assistir esses vídeos aí. Tipo assim, se ninguém assistir, gente, eu aprendo demais da conta. Hoje eu aprendi bastante coisa aqui, eu vou escrevendo, vou anotando aqui. Façam o mesmo aí. Lauro, obrigado, fique com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Hoje tem Céu e Inferno, às 18 horas. Um abraço. Beleza, Beto, obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu também achei fantástico. São 3 questões que nós analisamos aqui, trocando ideias, e o quanto amplia, né, o entendimento da gente. Pode estar equivocado, mas pelo menos vai ampliando e depois, para endireitar o caminho, não fica tão difícil, não, né? Quero agradecer a você que está nos assistindo agora, esse vídeo. Com certeza você também vai meditar muito sobre isso que nós expusemos aqui, lendo essas questões dessa obra que é o Espiritismo, e quero me despedir, Beto, obrigado mais uma vez, obrigado a você que está nos vendo agora, nesse momento, na certeza de que estão bem, né? E aos bons espíritos, esses mensageiros enviados por Deus, minha eterna gratidão também, a nossa eterna gratidão ao nosso Pai Celestial. Paz e luz a todos, nos vemos às 18 horas com o estudo do Céu e o Inferno. Um abraço, pessoal.